Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje é 18/9/2021. Amém. Vou passar aqui o gel aqui, né? Oh, glória a Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo capítulo 2 e versículo 14. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós, os cristãos, nós, os evangélicos, estamos orando em favor dos itaunenses, dos mineiros, dos brasileiros e de todo o planeta Terra, para toda a humanidade. Amém. Que eles possam converter, aqueles que não aceitaram Jesus possam aceitar o Senhor antes do soar da última trombeta. Glória a Deus, para chamar teu povo, a tua igreja para a glória. Amém. Nós vamos pegar alguns minutos, porque temos compromisso ali em cima também. Glória a Jesus, aleluia. E quero agradecer a nossa irmã Silvana, que cantou aqui para nós, para ouvirmos, para louvar a Jesus. Glória a Deus, aleluia. O negócio está ficando cada vez mais no funil. As coisas estão apertando. E essa geração moderna, nesse falar não vai acreditar, mas está ficando afastada de Deus cada vez mais, viu? Se você não passou no jornal, está sendo filmado aqui, vai ser posto no YouTube, mas está passando o jornal aí, mostrando um seriado aí de qual é a situação da juventude. Amém? E eles falam algumas coisas ali que é complicado. É meio complicado isso aí, viu? É como que a nossa juventude está mais focado nas redes sociais, e isso tem a consequência, né? Mas deixa pra lá. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Porque no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, fala daquele fato que aconteceu, do Espírito Santo ter descido naquele dia para morar no coração aquelas que estavam naquele cenáculo, aguardando a promessa que Jesus havia feito. Quando ele estava no Monte dos Oliveiras, foi assunto ao céu, e ele prometeu que o Espírito Santo iria descer. E como de fato, depois de 10 dias que Jesus subiu, foi assunto ao céu, fechou-se nos 10 dias da sua ascensão, o Espírito Santo desceu naquele cenáculo, e aqueles 120 irmãos com irmãs que estavam lá foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Aleluia. Um dia nós vamos explicar sobre isso aí, o que é a falar das línguas. Mas no versículo 14, eu quero ler com você o versículo 8 e diante, e até o 13, e do 14 explicar em alguns minutos. Amém? Você vai ver que no dia que Jesus enviou o Espírito Santo para ficar com a sua igreja, aquele ato foi o ato de inauguração da igreja naquele dia. Jesus inaugurou sua igreja, o seu corpo na face da terra, que é a sua igreja, eclésia, tirados para fora. Jesus inaugurou no dia de Pentecostes, aleluia, e já deixou para inaugurar sua igreja, aonde praticamente todas as nações estavam lá, pelo menos seus representantes, aleluia. Então, já que eu citei isso aí,
Vamos ler aqui Atos capítulo 2, o versículo 1, amém, glória a Deus, até o versículo 13, aleluia. E vamos começar a explicar aqui o versículo 14, o sermão de Pedro, a pregação de Pedro. E você sabe que a partir do versículo 14, Pedro começou a pregar. A Bíblia diz que cerca de 3.000 almas converteu, virou crente na hora, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, Atos Apóstolos, eu disse que iria ler o versículo 14 em diante, mas vamos ler aqui o versículo 1, amém, glória a Deus. E você que não é crente, você que não aceitou Jesus, vocês que ainda não converteram, preste atenção. Esta passagem da descida do Espírito Santo, ela reza, ela fala acerca da inauguração da igreja de Jesus aqui na face da terra, amém, glória a Deus. Então veja a cena, lá em Atos Apóstolos capítulo 1, a partir do versículo 10 e 11, você vê que 2 anjos descem naquele dia em que Jesus foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras. Aqueles 2 anjos descem, versículo 10 e 11 do capítulo 1 de Atos Apóstolos. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto ao céu, o versículo 10 de Atos Apóstolos capítulo 1, está assim, ó: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus subia, em que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, aleluia, versículo 11, os quais lhe disseram: homens galileus, por que está olhando para o céu? Esse mesmo Jesus dentre vós foi recebido, que dentre vós foi recebido em cima ao céu, há de vir assim como para o céu vestir, amém, glória a Deus. Então veja bem, Jesus foi assunto ao céu, a nuvem ocultou Jesus, imediatamente descem 2 anjos mensageiros do céu, aleluia, glória a Deus, lá no Monte das Oliveiras, aonde aqueles galileus estavam olhando para cima, vendo Jesus ser oculto às nuvens, glória a Deus. E aqueles anjos disseram: varões galileus, Pai Senhor, porque está olhando para o céu, esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, o dia de descer, assim como viste ir. Eu quero explicar a você que esta profecia está em aberto, e essa profecia não fala acerca do arrebatamento que está para acontecer. Essa profecia fala da segunda volta de Jesus, o qual foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. A primeira vinda, a sua vida sofredora, como de fato cumpriu a risca. Mas os mesmos profetas que profetizaram acerca da primeira vinda de Jesus, é os mesmos profetas que profetizaram acerca da segunda vinda de Jesus. Então quando eles disseram: o mesmo Jesus foi assunto ao céu, o dia há de descer, esta profecia está em aberto e vai cumprir no Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, aleluia, glória a Deus, quando ele vai descer literalmente aqui na face da terra, amém. Mas quando ele subiu ao céu, ele diz para os seus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestidos de poder. Presta atenção, vocês que não aceitaram Jesus. Nós que aceitamos a Jesus, aceitamos aquele Espírito Santo que desceu nesse dia de Pentecostes, amém, glória a Deus. Ele desceu para ficar para sempre com a igreja, com os crentes, com nós. Ele é chamado de Consolador. É ele que não nos deixa órfãos. Jesus disse: não vos deixarei órfão, irei, mas voltarei para vós. E ele voltou em forma do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo, que é o mesmo Jesus, está no nosso coração. Isso é para você entender. Então veja lá, em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo está assim. Agora veja bem, essa festa de Pentecostes, eu não vou me ater a explicar isso aqui, mas dessa festa ajuntava todos os povos das nações de então do velho mundo, dessa festa lá em Jerusalém. É igual jubileu, amém, glória a Deus, igual eles fazem das festas religiosas, aí vai caravana, romaria, aquela coisa toda, e vai muita gente, né, professar sua fé ali, naquele momento, a glória a Jesus, e por aí vai. É mais ou menos um negócio assim, amém, glória a Deus. Então está aqui, e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordiamente no mesmo lugar, os discípulos ficaram no mesmo lugar, orando 10 dias, mas não arredaram o pé. Jesus prometeu e vai cumprir. Está lá orando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias. No 10º dia, no dia da festa, onde as caravanas estavam lá, Jerusalém estava lotada de pessoas.
gente de tudo quanto é tipo de língua estava lá, aleluia. Aí Jesus deixou para inaugurar a igreja dele justamente na festa do dia do Pentecostes, justamente aonde estavam as pessoas pagãs, religiosas, incrédulas, ateus, estava lá, glória a Jesus, aleluia. Então está assim, e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estávamos todos concordiamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento violente e impetuoso, e encheu toda a terra, ou seja, e encheu toda a casa em que estava assentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar de outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações. De todas as nações. Queremos chamar a sua atenção que ali em Jerusalém nesse dia tinha gente, representantes de várias nações, quase de todas as nações estava lá. E você já percebeu como é que Jesus deixou para inaugurar a igreja dele nesta grande festa, para que fosse testemunho aquele grande episódio, aquele grande avivamento com a descida do Espírito Santo da vida no coração daquele e aquelas que aceitaram Jesus naquele dia, glória a Jesus. Por isso que está escrito: em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Versículo 6: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Presta atenção. Se tivesse brasileiro lá esse dia, se existisse brasileiro, aí você ia pegar um desses judeus, desse Galileu, começar a falar a língua brasileira. Se fosse mineiro, ele estava lá: uai, isso aqui Jesus falou que ia cumprir, uai, vai estar cheio do Espírito Santo, uai, aleluia, uai, eita, uai, que maravilha, amém, glória a Deus, aleluia. Você vê que no versículo 6 está assim: e quando aquele som correu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eu quero que você que não é crente, a sua criatura, percebe aqui, eles ficaram pasmados, porque aqueles galileus, a maioria deles não falava a língua babilônica, nem a língua de egípcio, nem creteciense, e por aí vai. Mas naquele dia eles começaram a falar a língua das nações, do qual eles não pertenciam. Você está observando isso aqui? Como é que eles conseguiram falar a língua daquelas nações que estavam naquela festa, naquele grande dia do Pentecoste? Se eles que não falavam a língua daquelas nações, alguém consegue explicar isto? Até o incrédulo cético, perseguidor desta palavra, aqueles que acham que é história de carochinha, aqueles que pensam quando nós falamos que Jesus está às portas para voltar a qualquer momento, e você que não aceitou ele vai ficar para trás para a grande tribulação. Se você observar o texto, o versículo 6 está assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Está vendo aqui? Você está vendo aqui? Se tivesse pessoas brasileiras lá, ia ficar pasmada também. Ué, não são galileus? Como é que está falando
a nossa língua brasileira. Você entende isso aqui? Então é Deus que está no controle. Você está entendendo? Você está vivo aí sem aceitar Jesus, é porque ele não veio ainda, meu irmão. Presta atenção. Quando Jesus voltar, a situação não vai ser assim. Olha o que diz o versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, alamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Pafília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Você que não é cristão, você está prestando atenção nisso aqui? Eu estou rasgando isso aqui não, o problema é seu, o problema é teu. Como é que essa multidão de pessoas de outras nações, e como é que aqueles galileus, a maioria naquele dia que foram batizados do Espírito Santo, não sabia falar essas línguas, e eles estavam falando essas línguas? Alguém para explicar isso? Você consegue explicar esse fenômeno? Você consegue explicar, justificar esse fenômeno para os crentes, para os evangélicos, para aqueles que creem na palavra? Quem consegue explicar isto? Alguém para apresentar, para explicar isso aqui? Deixa eu ler outra vez aqui a quantidade de pessoas de outros países que estavam lá e que ouviram aqueles galileus falar as suas próprias línguas. Quem você acha que estava capacitando eles a falar aquelas línguas? Aquele jeito. A língua daquelas nações que eles nem conheciam e sabiam falar ela. Quem você acha que capacitou eles? Quem? Quem capacitou eles? Quem? Alguém quer apresentar? Alguém aqui em Itaúna quer apresentar-se para explicar isso aqui? Não tem explicação? Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. Sim, senhor, sim, senhor. Tem sim. Tem. Olha aqui. E todos pasmavam sim. Pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Agora, como é que se explica isso? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Pafília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas. Você está vendo aí? Você está vendo aí? Em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus, falar das grandezas de Deus. Então isso quer dizer que quem estava dando testemunho das grandezas de Deus, da boca deles, da fala deles, era justamente
o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste, naquele dia, falou através da boca deles para toda aquela multidão de outros países, de outras nações que se encontrava lá. Você está entendendo isso aí? Você está entendendo? Não está dando prazo para os crentes pregar para vocês que não são crentes, não, meu Deus. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. A volta de Jesus está por um fio para buscar os crentes, os evangélicos. Aleluia! Então, se você está desviado, se você está parado, se você está enferrujado, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Presta atenção. Por que você não quer ser crente em Jesus? Por que você não quer converter a Jesus? Qual o problema? Que mal ele te fez? Você está vendo isso aqui? Você está ouvindo isso aqui? Olha aqui que eles disseram aqui, ó. Cretense e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aleluia! Falar das grandezas de Deus. Aleluia! Os crentes têm que falar das grandezas de Deus. Nós, os evangélicos, temos que falar das grandezas de Jesus, o que ele fez por nós. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! Então vai lá. Aí ele diz aqui, ó: e todos se maravilhavam e estavam suspensos. Agora todos estavam maravilhados. Olharam para aqueles galileus e disseram: espera aí, não são todos esses galileus? Como é que nós estamos ouvindo eles na nossa própria língua nativa, na própria língua do nosso país? Como é que eles aprenderam isso? Mas você que não é cristão, você que não aceitou Jesus, eu aconselho a você, se é que eu posso dizer isso, dá uma conferida na Bíblia, porque a sua situação é precária. A sua situação que não aceitou Jesus é precária. A sua situação é precária. Você não aceitou Jesus e ele está voltando, e você vai ficar para trás, porque não é crente nele, não aceitou ele, não nasceu nele. Vocês vão ficar para trás. Aleluia. Esse Espírito Santo aqui, ó, que capacitou aqueles galileus, aqueles discípulos, a falar de outras línguas, da língua daqueles países, é para testemunhar acerca de Jesus. Ninguém é inocente. Aqui em Itaúna não tem ninguém inocente. Eu sou inocente, eu vou para o céu, eu estou salvo. Tu tá salvo é coisa nenhuma, meu irmão. Tu não tá salvo é coisa nenhuma. Tu será salvo se tu aceitar Jesus. Se tu aceitar a Jesus, aí sim, você está salvo. Mas se você não aceitar Jesus, a salvação ainda você não alcançou. Aleluia. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. Agora começou a conversar um com os outros. Vamos ver o que eles conversaram com os outros. Aleluia, glória a Deus. Você quer ver o que aquela multidão de pessoas que não era galileus estava lá naquela festa, naquele jubileu, naquela festa onde afluía multidões de religiosos, coisa linda, não é isso mesmo? Mas estava lá, não conhecia Jesus? Estava lá, não recebeu Jesus? Aí eles disseram aqui: todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer? O que quer isso dizer? O que é isto? O que se explica isto? O que quer dizer isto? Esse povo falando a nossa própria língua. Amém? Então isso aí, eu falo a língua estranha aqui nesse dia, é isso aqui. Tá legal também? Inclui isso aqui, tá legal? Versículo 3. E outros, zombando, dizia: estão cheios de vinho. Você está vendo aqui? Enquanto alguns ficaram suspensos, enquanto alguns, a sua atenção foi chamada para aquele fato, para aquela coisa extraordinária, para aquele fenômeno que aconteceu naquele dia, que aquela multidão de discípulos que estava lá reunido, começaram a falar na língua do país deles, chamou a atenção deles. Mas no meio dessa turma, não deixou de existir os escarnecedores,
assim como no texto de insistir, no meio de nós, escarnecedores. Bato na mesma tecla do piano da salvação. Se você não aceitar Jesus, se vocês não aceitarem Jesus, não abrir o coração para Jesus, Ele não vai levar vocês para o céu quando Ele se manifestar nas nuvens. Maranata, ora vem, São Jesus. Você acha que isso aqui é brincadeira, meu irmão? Olha o que disseram aqui. E outros zombando dizia: estão cheios de vinho, está cheio de cachaça. Esse povo bebeu cerveja demais. Esse povo está falando é coisa com coisa, porque não conhecia a verdade. Tá vendo aqui? Você tá vendo aqui? Tá vendo aí? Enquanto alguns ficaram admirados, o que quer dizer isto? Outros disseram: está cheio de vinho, rapaz. O pessoal tá tonto, não sabe o que fala. Mas aí você vai ver que no versículo 4, aleluia, no versículo 4 o texto é o seguinte: o sermão de Pedro, aleluia, Jesus não deixou baixo. Imediatamente o Pedro ficou sendo o chefe da igreja. Pedro, sendo o chefe ali da igreja, já levantou, porque Jesus não deixou baixo. Já levantou porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, aleluia. Então vai escarnecer das palavras de Deus, vai abandonando aquilo que os crentes pegam para você, não vai dando ouvido não. Você está acostumado com os evangélicos, com os crentes, com os pastores pregar para você, já está acostumado a deixar entrar no ouvido e sair no outro. Tudo bem, vai desprezando essa palavra, vai achando que isso aqui é história de carochinha, não vai dando crédito àquilo que nós pregamos para você não. Vai deixando. Aqui no versículo 14 está assim, ó: o sermão de Pedro. Agora você vai ver que discurso bonito, amém, glória a Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e diz, com os 11, desculpa, correção. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Aleluia, aleluia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Será que tem rapaz e moça profetizando hoje? Será que essa juventude está profetizando coisa do céu ou profetizando coisa das trevas? Como é que está a situação da juventude? Porque aqui Deus está prometendo que, aqui ó, que está aqui ó: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia. Ei, rapaziada, ei, moçada, você está profetizando? Já está tendo visão, rapaz e moça? Porque está escrito aqui ó: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Aleluia. Você está vendo aqui? Você está vendo aqui? E os vossos jovens terão visões. Qual é a visão que você está tendo? Você, rapaz e moça, você, juventude, está tendo visão do quê? Visão do quê? O que você tem visão? Amém? Tem promessa aqui que você vai ter visão. Aleluia. O que você está vendo esse último dia? Você está tendo visão? Aleluia. Glória a Deus. Está aqui: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonho. Aleluia. Vovô e a vovó está sonhando. Os vossos velhos terão sonho. Os vovô e a vovó estão sonhando. Ai, Jesus da glória.
Meu Deus do céu, Jesus da glória. Versículo 8: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas daqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo, de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, diz Pedro, homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, o homem aprovado por Deus dentre vós, com maravilha, prodígio e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou as soltas, as ânsias da morte, cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isto se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, diz Pedro, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, diz Pedro, Deus ressuscitou a este Jesus, que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabeiro de seus pés. Está lá em Salmo 110. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A conversão de 3.000 almas. Deixa eu terminar aqui, escuta aqui. Aí, com esse discurso que Pedro fez, do versículo 37 ao 41, está ali: e ouvindo eles isto, compugnaram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava Pedro e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia! A nossa irmã Silvana vai cantar aqui. Amém? Converteram quase 3.000 almas só no discurso de Pedro naquele dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Jesus está voltando, e que você possa aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém, amém e amém.